Queria contar rapidamente um pouco da minha história. Eu sou de São Paulo, corintiano, convicto, amigo de São Paulinos, palmeirenses e santistas. A nossa equipe é super dividida, né? Mas lá na equipe pastoral, pastor Adilon, predomina os corintianos. Carlos Alberto, Ronaldo, Júnior, Ademar. Então a gente tá tudo dominado lá. Pastor Antunes é São Paulino e por aí vai. Mas é muito engraçado quando a gente assiste o jogo dos nossos times, né? Às vezes estou com o pastor Osmar, ele é palmeirense, eu sou corintiano. Mas antes disso nós temos uma aliança, somos família. Então a gente assiste o jogo dos dois times, né, quando jogam juntos. E quando um dos times faz gol, não há vibração, né? Só há um comentário. Foi gol, né? É, foi gol. Né? Para manter a amizade, né? Não pode vibrar muito, né? Mas a nossa história, a minha história, nós somos quatro gerações de cristãos. E a história da nossa família começou com a minha mãe, Dona Teresa. E a nossa história tem a ver com o culto doméstico. Então, meu DNA de vida cristã começou no lar. Eu sei o que é o valor de um lar que se abre para receber pessoas e evangelizar. Eu sei. Porque a Dona Diná foi um instrumento que Deus usou para levar minha mãe. Era uma vizinha nossa da igreja metodista e ela toda semana ela tinha culto doméstico. Um culto evangelístico, e convidava os vizinhos, era uma célula. Estou falando de 1974, 71. Isso foi em 1971. Minha mãe foi no primeiro culto, e nesse primeiro culto ela entregou a vida dela a Jesus. Minhas duas irmãs estavam com ela também, se entregaram. 3 anos depois, eu e meus 2 irmãos, somos 5. Eu e meus 2 irmãos tivemos um encontro maravilhoso com Jesus. O meu irmão mais velho do que eu, sou do meio, entre os 5. Ele é pastor também na igreja quadrangular, Washington. Então, tudo começou com uma mulher que abriu o coração, que abriu a sua casa, recebeu a minha mãe, e uma família toda foi alcançada. Hoje eu sou pai, sou avô, são 4 gerações. Então você veja o que é a importância da gente ter um coração aberto para amar pessoas, para abençoar pessoas, para acolher pessoas e servi-las como Cristo nos tem servido. Olha o resultado. Então, a minha origem é a Dona Diná. Ela que gerou o Ademar de Campos. Depois, evidentemente, minha mãe, que durante 3 anos orou por mim e meus 2 irmãos, e nos levou a Cristo, nos gerou 2 vezes. Minha mãe ficou viúva com 39 anos. Ela era jovem. Meu pai morreu com 41 anos. Ela podia ter se casado e seguir o rumo e a vida dela, mas ela resolveu assumir os seus filhos e ela nos gerou em Cristo 5 filhos para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, com isso eu quero introduzir, meus irmãos, um tema que tem falado ao meu coração com base na minha experiência. Evidentemente, primeiramente, com base na palavra de Deus, mas o tema é a missão da igreja. Quando eu falo igreja, não estou me referindo à instituição, estou falando de igreja corpo de Cristo. Há 3 figuras importantíssimas e muito claras na Bíblia sobre a igreja, que identifica a igreja. Primeiro, a figura de templo. Paulo fala que nós somos o templo do Espírito Santo. E a ideia de templo nos remete a culto, daí o lugar da adoração, do louvor, da música. Quando você se torna um cristão, você se torna um templo. Templo é lugar de culto. Por isso que Davi nos ensina, em todo tempo louvarei ao Senhor. Eu citei aqui, acho que na sexta noite, o texto do Salmo 71, 16, em que Davi diz, encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. Então, por que eu canto? Por que eu toco? Porque eu sou músico? Não. Porque eu sou templo. 1,88 m de templo. É uma catedral, né? Então eu alimento a minha comunhão com Deus, adorando ao Senhor, mesmo no silêncio. Tenho compartilhado com alguns aqui a minha experiência de todos os dias, começar o dia cantando para o Senhor.
mesmo com sono, mas eu vou lá, já, o cântico já vem na mente, no coração, e eu dobro os joelhos ou vou para o banheiro em pé e começo a cantar, oferecer. A primeira pessoa que precisa ouvir a minha voz é o Senhor, não é minha esposa, nem meu filho, nem minha neta, nem o meu pastor, é o Senhor, Senhor. Salmo 5, Davi, o salmista diz, pela manhã ouvirás a minha voz. Então vamos tentar pôr em prática esse princípio. Comece o seu dia falando com os... Não fale com ninguém antes de falar com o Senhor, porque Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Ele é a razão de você existir. No capítulo 17 de Atos, Paulo falando para os cristãos lá na Grécia, os atenienses, ele diz, esse Deus que vocês não conhecem, esse Deus desconhecido, é o Deus que fez os céus e a terra. Nós somos sua geração, porque nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. É Ele quem dá vida e respiração a todos os homens. Eu só tenho vida, só tenho louvor, porque um dia esse Deus me alcançou por sua graça. E usou uma mulher viúva que abriu a sua casa, que acolheu a minha mãe. E assim Cristo entrou na nossa família. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Então, adoração não é um... Deixa eu falar uma coisa aqui, pode ser que eu choque você. Adoração não é ministério. Agora o ministério de louvor. Não existe ministério de louvor, queridos. É uma nomenclatura inadequada que nós usamos, porque todo mundo usa, mas que biblicamente não confere. Quer dar um nome? Então é ministério de música. 1 Crônicas 25:1. Chamou para a obra do ministério os filhos de Asaf, Emã, Jedutum, para profetizarem com alaúdes e saltérios e harpas. Mas qual o problema disso? Não tem problema. Só que nos conduz numa direção errada. Que a gente acha que isso que fazemos aqui é um ministério, quando isso que nós fazemos aqui é a nossa vida. Todo ser que respira. Quantos de vocês estão respirando agora? Quem respira tem que fazer o quê? Uma história de amor. Todo dia, que nem uma cigarra. Se você não pode cantar com a boca, cante com a alma. Porque todo ser que respira, louva ao Senhor. Não precisa ser músico, não. Precisa ser filho. Recebemos o Espírito que clama, Abba, Pai. Quando você nasce de novo, você se torna filho, e o filho tem a semente da adoração. Não precisa ser músico. É um equívoco. Não existe ministério de louvor. Mas se quiser continuar usando, fica com Deus. Deus te abençoe, não tem problema. Mas biblicamente, inadequado. Porque Deus não quer ministério, Deus quer filhos que o adorem. E não adora Deus só no culto. A vida dele é um culto. Deus nos chamou para que a nossa vida seja um culto contínuo para Ele. Davi teve essa visão. Em todo o tempo louvarei ao Senhor. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. É a letra da canção que Deus me deu. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente. E sem falar, meus amados, e quando você tem esse coração de louvor, você atrai a presença de Deus. E porque você atrai a presença de Deus que já está em você, essa presença se manifesta por onde você vai. E onde você chega, Cristo se apresenta. Chegou lá no seu escritório de trabalho, é Jesus quem chegou lá. Por quê? Sintonia, conexão. Wi-Fi, os 3 pontinhos cheios. Entende? Então, Deus criou você para isso. Sabia disso? Isaías 43:21. Esse povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. No livro de Atos, que eu vou ler agora aqui alguns versículos rapidinho, e não vou estender a mensagem não, que não precisa incumprir a mensagem. Eu vejo 3 princípios muito claros aqui da missão da igreja. A primeira missão da igreja é adorar. A primeira missão da igreja é adorar.
Igreja que não é adoradora não é igreja. Eu não estou falando de música. Estou falando de coração quebrantado. Estou falando de alma que tem sede, que tem fome, que quer a presença de Deus, que quer comunhão com Deus, que quer estar a sós com o Senhor. Isto é igreja. Isto é cristianismo. E aqui no livro de Atos está toda a receita, está aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui você já começa a ver a figura da unanimidade, que é uma palavra-chave no livro de Atos. Unânimes oravam, unânimes pregavam, unânimes adoravam. O verdadeiro adorador, ele é unânime. Eu não boto muita fé nesse adorador isolado, itinerante, festeiro, sei lá o que, como é que quer chamar. Eu acredito num adorador que é corporativo, que é agregador, que soma. Porque ele está dentro desse princípio de Atos dos Apóstolos. Unanimidade, em conjunto, corporativamente. De repente, verso 2, veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações, que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na nossa própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos e elamitas, e os que habitamos na Mesopotâmia, e versículo 11, e cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que fala das grandezas de Deus. Na hora do ofertório é hora de falar das grandezas de Deus, de celebrar o Deus das coisas grandes. A primeira missão da igreja de Jesus é adorar. Dias virão em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque a estes o Pai procura. João 4, 23, 24. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Só para a sua informação, meu querido irmão, minha querida irmã, essa palavra original, verdadeiros adoradores adorarão, o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego. E a palavra grega é proskineo. E proskineo, de onde se traduz a palavra prostrar-se. A figura de prostração é rosto em terra. João 4, 23 devia ser lido assim: dias virão em que os verdadeiros prostradores se prostrarão diante do Pai em espírito e em verdade. Porque a esses o Pai procura. Deus procura homens que se prostrem diante dele. Isso que eu adotei para mim, começar o dia prostrado diante do Senhor, cantando a Ele, pastor Odilon. Que se eu não fizer isso, eu sou um fake, um falso adorador. Só canto aqui. No secreto, eu não tenho culto para Deus. Então você veja, a palavra de Deus é que nos induz a estas práticas, meus amados. Isso não é regra, não é uma receita, isso é a Bíblia. E como cristãos, nós queremos viver a Bíblia. Queremos praticar a Bíblia, queremos agradar o coração do Pai. Os verdadeiros prostradores se prostraram diante do Pai em espírito e em verdade. Primeira missão da igreja, adorar. Segunda missão da igreja é pregar o Evangelho. Deus me deu uma música há algum tempo atrás, que a letra fala assim: prega o Evangelho do reino, prega a palavra de Deus, é a profecia da Bíblia que o mundo precisa ouvir. Nada mais pode trazer mudança. Esqueci a letra, tudo bem. É muita música na cabeça, mas tudo bem. Para esse mundo sem Deus, do que o Evangelho da esperança, que exalta Jesus o Rei. Prega o Evangelho do reino, leva a semente
de Deus se encherá a terra de vida, se verá a glória do Rei. Segunda missão da igreja é pregar o evangelho do reino. Não é o evangelho da Comunidade da Graça, não é o evangelho da Batista Shalom, não é o evangelho da Batista PIB aqui, nem da Universidade. Não é este evangelho, é o do reino. Sabe por que muitos não pregam o evangelho do reino? Porque nem sabem o que é. Sabe por que muitos não pregam o evangelho do reino? Porque não estão no reino. Eles criaram o seu próprio. E estão achando que estão abafando. Coitados. Vão ter uma surpresa desagradável. Nunca vos conheci. Apartáveis de mim. Em teu nome, não conheço vocês. Se eu não for um pregador do evangelho do reino, sou um falsificador da palavra de Deus. E qual é a tônica, a ênfase do evangelho do reino? Aí vem Pedro, aqui, e diz assim, verso 14. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões, judeus, todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Pois estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os anciãos terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu. E verso 20, o sol se converterá em trevas. 21, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus, olha Pedro apresentando o evangelho do reino. A Jesus o Nazareno, varão... Queridos, pregar o evangelho é exaltar Jesus. Pregar o evangelho é apontar para Jesus. Pregar o evangelho é glorificar Jesus. Pregar o evangelho é anunciar Jesus. Ele é exaltado, o rei é exaltado. Isso que é pregar o evangelho do reino. A Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com milagres, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A esse que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, você e eu, não temos ideia. O que é chegar diante de um Anás e Caifás e dizer, vocês mataram Jesus. Porque aqueles homens, eles tinham o poder de... detinham todo o poder em suas mãos. Mandava prender, mandava soltar. Anás e Caifás, os mesmos que julgaram Jesus. E eles estavam nesse bolo aqui. Agora não é um Pedro covarde que está falando, é um Pedro cheio do Espírito Santo. E que aponta o dedo para aqueles judeus, inclusive Anás e Caifás. Vocês mataram o príncipe da vida. Eu não tenho ideia do que isso. Ele não estava com medo naquela hora. Ele estava revestido de autoridade. O evangelho do reino só pode ser pregado por alguém que está revestido da autoridade do céu. O Espírito Santo que habita em nós. Vocês mataram, vocês crucificaram pelas mãos de iníquos, mas Deus ressuscitou. Pregar o evangelho do reino é declarar, é apontar para a ressurreição de Jesus. Será que todos nós sabemos que Jesus ressuscitou? E nós vivemos com essa chama acesa dentro de nós? Rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dela, disse Davi, e por aí vai, por isso me alegrou e tal. Pedro cita as profecias do Velho Testamento. Irmãos, versículo 31, prevendo isto, Davi falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Ora, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Uma coisa é dar testemunho, outra coisa é ser testemunha. Eu não tenho o dom de evangelizar. Não precisa ter dom para evangelizar. Precisa ser testemunha. E não é só com palavras que nós evangelizamos. Evangelizamos com a vida.
com a presença do Rei em nós. Onde você chega, Jesus se apresenta. Vós sois a carta escrita e lida por todos os homens, diz Paulo aos Coríntios. A minha vida tem transmite uma mensagem. Quando eu trabalhava no Unibanco, antes de ser pastor em tempo integral, eu era o tesoureiro da agência, era o homem do dinheiro. De dinheiro eu entendo. Se precisar de dinheiro, fala comigo que eu faço uma oração forte para você. Eu chegava 1h30 antes do expediente, para fazer a contabilidade, etc. Eu, educadamente, que eu aprendi com os meus pais, chegava e cumprimentava todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Margarida, que era a chefe geral. Tudo bem? Ela falou um dia, não tão bem quanto você, Ademar. Eu falei, aconteceu alguma coisa? Por que você está falando isso? E ela respondeu dizendo, porque você está sempre bem. Você está sempre bem, foi o que ela disse. Ela convivia comigo todos os dias, trabalhávamos juntos todos os dias, ela estava me observando. E se ela disse isso, é porque ela via isso. E se ela via isso, é porque eu estava muito bem acompanhado. Porque Jesus é a minha vida, como eu digo na canção. Cristo é a nossa vida. Quem está com Jesus sempre está bem. Louvado seja o nome do Senhor. Precisa fazer força. As pessoas querem ver quem vive em você. Seus gestos, suas atitudes, seu tratamento, sua atenção, fala de Cristo às pessoas. Os discípulos de Cristo têm a marca do amor. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. As pessoas querem se sentir amadas e acolhidas. E se eu não tenho isso para dar para elas, eu não sou nada. Não sirvo para nada. Ah, mas você é pastor. Não tem a ver com pastor, tem a ver com ser cristão e filho de Deus. Todo cristão, filho de Deus, tem a marca do amor. Porque o amor é a essência da vida. Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Eu sou fruto do amor. Como é que eu não vou amar? Como é que eu não vou ser amável? Como é que eu não vou ser atencioso e educado? Como não? Se Jesus está em mim, se essa presença está em mim, é só exalar o perfume de Cristo. É simples assim. Isso é pregar o evangelho do reino, meus queridos. Pela vida, com atitudes. E o resultado foi, verso 33, de sorte que exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Versículo 37. Não, verso 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, de novo, Pedro mandou bala em cima deles, Deus o fez Senhor e Cristo. Coisa maravilhosa. E ouvindo eles isto, compungiram-se, o coração apertou, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom. É o pacote completo. Mas a senha de acesso é o arrependimento. Eu e você não temos o direito de pregar o evangelho do reino a alguém sem falar do arrependimento. Não é acusar. Você vai para o inferno, seu miserável, não é isso. É você apresentar esse Cristo exaltado. O fato de você colocar Jesus lá em cima já constrange a pessoa. Esse Jesus, ele sofreu por você, mas ele ressuscitou, ele foi exaltado. E ele está chamando você. O que tem que fazer? Você tem que se arrepender. Aí você responde. Se arrepende, se converte. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele tudo fará. Então a segunda missão da igreja é pregar o evangelho do reino. Com palavras e com a vida. Vamos falar? Com palavras e com a vida. E a terceira missão da igreja, e última aqui encerrando. Terceira missão da igreja, na minha forma de entender, e tem sido a minha experiência nesses anos, é cuidar de pessoas. Como é que a gente cuida de pessoas? Primeiro, acolhendo no coração. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós não somos máquina de fazer discipulado.
Nós somos canais de Deus, ministros da nova aliança, como Paulo descreve, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 3, versículo 4 em diante. Paulo diz, não somos capazes de pensar coisa alguma, mas a nossa capacidade vem do Senhor, que nos fez ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Meu ministério não é de louvor, nem de adoração, nem de música. Meu ministério é o ministério da nova aliança. Eu e você somos ministros da nova aliança. Quem é ministro da nova aliança, ministra a vida de Cristo. Pode ser com música, pode ser sem música. O meu negócio é levar Cristo às pessoas. Eu sempre convivi com pessoas. Minha casa tinha uma célula. Quando nós começamos na época dos grupos familiares, há 30 anos atrás. Comunidade da Graça. E na minha casa tinha um grupo familiar, 60 pessoas. 2 que frequentavam lá, hoje são pastores. O Osmar, que você conhece, frequentava a minha casa. E o Ricardo Peticor. E o Osmar é um dos meus melhores amigos. Ele me tem como pastor dele, além do pastor Carlos Alberto. Então ele sempre, ô Dema, o que você está fazendo? Me chama de Dema. Vamos tomar um café? Vamos não sei o quê? Vamos. Aí a gente senta, conversa, põe os assuntos de dia, abre o coração, confessa desgraça, miséria, faz um geral, um check-up. Há uma unidade muito forte entre eu e Osmar. Quando ele chegou na Comunidade da Graça, eu o acolhi. E ele sentiu isso. Que eu o acolhi em amor. Por causa do Jesus que vive em mim. E nós somos, nossos filhos, o filho dele, o mais velho, o Vitor, ele me acompanha agora nas minhas saídas. Ele tem 23 anos, o menino. Ele toca instrumento, ele cresceu me ouvindo, ele é ministro de louvor, ele é uma bênção. Ele me chama de tio. Tio, onde você vai hoje? Eu vou com você. Porque quando você tem essa experiência com esse Cristo, você se torna alguém decidido, disposto a cuidar de pessoas. Não é só discipular, é cuidar. É saber do coração. O que você precisa? O que eu posso fazer por você? Você está bem? Está precisando de alguma coisa? Vamos conversar? Vem aqui em casa. Toda semana tem alguém lá na nossa casa. Pessoal da música, sou pastor dos músicos. Tenho uma igreja grande nas mãos. Estava falando para o pastor Odilon. Uma responsabilidade muito grande, porque eu cheguei primeiro que eles estão olhando para mim. Eu tenho que passar para eles valores e um legado que eu recebi do Senhor e dos meus líderes também, pastor Carlos Alberto. É uma missão, eu tenho consciência e convicção da minha missão. Minha missão é adorar, é pregar o evangelho do reino e cuidar de pessoas. Minha esposa tem esse coração também. A nossa casa sempre, segunda-feira vai chegar uma finlandesa, amanhã vai chegar uma finlandesa lá em casa. Não a conheço, mas foi indicada pela minha nora. Ela vai receber o mesmo tratamento que eu dou para os meus filhos. De amor, de atenção, de carinho, etc. Ela vem para fazer um treinamento aqui. A moça é uma bênção. Ela é uma intercessora. Eu não a conheço pessoalmente, mas vou conhecer amanhã. A nossa casa está sempre tem gente, alguém dormindo, alguém passando por lá. Meus filhos são assim também, eles têm 300 mil amigos e querem hospedar os 300 mil numa noite só. Mas eu tenho que dar um basta. Não chega, não quero ninguém essa semana, porque preciso dar uma desanuviada. Mas na semana seguinte já tem uma reposição. Eles têm um coração assim também, como o do pai e da mãe. Amém? Acabei. Tchau. Deus abençoe você. A mensagem aqui vai longe, mas eu encerro por aqui. A igreja templo, a igreja família, relacionamentos, é uma figura da Bíblia, de Efésios 2. E a igreja corpo, que é uma figura bíblica. Corpo remete ao serviço. Somos servos uns dos outros e servimos uns aos outros. Então, a igreja que adora, a igreja que se relaciona e a igreja que serve. A missão dessa igreja é adorar, a missão dessa igreja é falar do evangelho do reino, a missão dessa igreja é cuidar de pessoas, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, queridos. Aí, tá vendo? Acabou cedo. Pelo menos da minha parte. Vamos dar as mãos uns aos outros. Quantos querem ser essa igreja, digam amém. Quantos já são essa igreja, digam aleluia.
Você já é essa igreja. Eu não tenho dúvida. Nós somos essa igreja. Falta só clareza e revelação na palavra, e a experiência e depois a prática. A ordem é essa: revelação, experiência e a prática. Que tudo que não é feito sem revelação, tudo que é feito sem revelação vai dar errado lá na frente. Revelação que eu digo é: eu li na Bíblia, meus olhos foram abertos e agora essa verdade revelada se apossa, se incorpora em mim. Como eu disse, eu tenho consciência e convicção que a minha missão é adorar ao Senhor. Não é ministério, é a minha vida. Todo ser que respira louva ao Senhor. Eu tenho consciência e convicção que a minha missão é falar do Evangelho do Reino. Quantas pessoas que eu pude ganhar para Cristo através dessas músicas. Eu tenho ovelhas espalhadas no mundo, que eu nem conheço, mas elas me dão retorno. Tem uma história de 3 irmãos que foram convertidos pelo Senhor através de uma dessas canções, e os 3 são pastores hoje. E o dia que eu chegar lá e encontrar com eles no céu, porque eu sou a igreja que prega o Evangelho do Reino. Porque eu sou a igreja, eu e você somos a igreja que quer cuidar de pessoas, que acolhe no coração. Paulo diz: acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu. Isto é cristianismo, simples. Não precisa fazer faculdade de teologia. Se você viver esses 3 princípios, você é a igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo. E eu quero te louvar, Senhor, nesta noite, por esse tempo precioso que tu preparaste aqui, junto à minha família aqui no Batista Shalom, na pessoa do meu querido amigo pastor Odilon e de toda a sua equipe. Senhor, eu sou parte desta igreja, não porque por decisão minha nem de ninguém, mas porque tu tens unido nossos corações, nossas histórias, e nós estamos edificando juntos o teu reino, a tua igreja, não a nossa igreja. Nossa visão, Senhor, é ser esta igreja que adora, é ser esta igreja que prega o Evangelho puro, simples, poderoso. É ser esta igreja que cuida de pessoas,